Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Olá, boa noite a todos e todas. Convidando Raquel, como é que vocês estão? Te deu uma borradinha aqui, hein? Mas tô bem, né? Hoje o dia tá que tá. Aê, boa noite! Boa noite, como você está? E aí, tô viva, isso que importa. Oh, meu Deus. Na medida do possível, E pelo menos você? bem? Tô, é isso, vamos levando. Hoje o dia tá meio louco, caótico e combina super com o tema da live de hoje. Já ia cometer um ato falho aqui, mas daqui a pouco eu falo. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Silvana Machado Valência, eu sou psicóloga gestalt terapeuta, sou autista e trabalho principalmente com autistas, crianças, adolescentes e adultos, atendo online para todo o Brasil e brasileiros no exterior e atendo presencialmente em Salvador e Lauro de Freitas. Boa noite, Raquel. Se apresente e fale o que a gente está fazendo aqui. Boa noite, pessoas dessa rede social. Meu nome é Raquel Guimarães. Eu sou psicóloga comportamental, mais especificamente eu atuo dentro da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, principalmente com adultos e mulheres, tá? Vocês podem me encontrar com esse nome Psico.surtada tanto aqui quanto na outra rede. Lá vocês provavelmente vão conseguir ter um contato um pouco mais próximo, eu diria, né? Eu compartilho um pouquinho mais lá do que aqui. E é isso. Bom, vou explicar o que é o Café Sem Filtro. É um projeto que foi criado por mim e Silvana, e ele surgiu da vontade de abrir espaço para conversar. Né? Eu e Silvana gostamos muito de filosofar sobre assuntos aleatórios da vida, e nós começamos a sentir essa necessidade de querer escutar outras pessoas, outras opiniões. E daí surgiu o Café Sem Filtro. Então, toda semana, segunda-feira, às 8 horas, nós abrimos esse espaço aqui para conversar. Nós trazemos algum tema, né? E nós opinamos tanto uma opinião mais profissional, como psicólogas, quanto também pessoal também. A gente traz muito da nossa vivência, das nossas experiências também. E é isso. Sobre o que vamos falar hoje, Sil? Bom, para quem já acompanha a gente, peraí, como é que eu faço aqui? Eu me atrapalhei como é que fazia para abrir minha câmera, mas agora eu me lembrei. Oi? Uma semana e a pessoa já não sabe mais usar a ferramenta. Bom, gente, boas-vindas para todo mundo que está entrando. Comentem, compartilhem, deem seus coraçõezinhos, florzinhas e tudo mais, né? Boas-vindas a todos e todas. Bom, para quem já acompanha a gente nesse pouco mais de um ano de Café Sem Filtro, e quem viu esse último mês, a gente está entrando na nossa segunda temporada. Agora a gente já entrou, na verdade. E em outro momento a gente trouxe temas contemporâneos para discutir, e agora a gente está levando para um outro caminho. Essa segunda temporada é rinha de abordagem. Aqui a gente vai se escabelar, lutar na lama. Mentira. A gente só vai discutir mesmo de uma forma saudável. A gente convida todo mundo para participar também da forma mais saudável possível, trazendo suas opiniões, concordando ou discordando, é sempre bem-vindo. Sempre mantendo respeito, por favor, senão a gente vai precisar banir vocês aqui do chat, vai ser chato. Então, vamos todo mundo colaborar. E lembrando uma coisa antes de eu falar o tema, vou deixar vocês aí na curiosidade só mais um pouquinho, que todas as lives, depois que sai daqui, a gente sobe lá no YouTube, no mesmo usuário que o meu aqui, @só queria dizer uma coisinha, vocês conseguem encontrar não só essa live, como todas as outras do Café Sem Filtro, né? Então vocês conseguem ter acesso ao conteúdo, a gente vai postando alguns cortes também. Fiquem à vontade para conhecer, para seguir, para compartilhar. Deixa o like, que é muito importante, ajuda muito a gente. E hoje, na nossa rinha de abordagem, a gente vai falar de um tema que talvez seja um dos temas mais discutidos em saúde mental na contemporaneidade, que é a ansiedade, né?
Vamos falar um pouco a respeito da ansiedade, dos processos ansiosos e principalmente como essas duas abordagens, a Gestalt terapia e a TCC, vão abordar, né, como são esses processos ansiosos e como a gente pode ajudar o paciente a aprender a lidar com essa ansiedade mesmo, a elaborar esse sentimento e não ficar escravo da própria ansiedade. Quer começar dando seus insights? Uhum. Bora lá, eu vou começar explicando, né, um pouquinho sobre como a TCC vê a ansiedade, como é que a gente trabalha com isso, né? Eu acho que é um assunto muito importante, porque a ansiedade é um tema muito presente na nossa rotina, e não falo nem na nossa rotina como psicólogas, acho que a rotina como pessoas, indivíduos, a ansiedade é um negócio normal, né? Muito surreal, virou um negócio normal. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo é ansioso, é uma coisa muito doida. E acho que é bem interessante a gente entender um pouquinho como essas duas abordagens elas entendem e talvez também se conversem, né, dentro disso. Bora lá, então, vou explicar um pouquinho a visão da TCC, tá? A linha de raciocínio básica da TCC é a seguinte: pensamentos, interpretações, emoções são coisas que estão conectadas e formam ciclos, tanto funcionais quanto disfuncionais, né? Dentro dessa dinâmica de raciocínio da TCC, a ansiedade ela vai ser investigada e trabalhada exatamente desse jeito, tentando entender quais são os fatores que estão dentro de cada aspecto. Então, quando a gente fala de emoções, a gente vai trabalhar muito com essa identificação sobre o que a pessoa se sente naquele momento. Ah, eu tô tendo uma crise, tá? Mas o que você tá sentindo? Para um pouquinho para entender o que seu corpo está apresentando. Você tem sintomas físicos também disso? É só sintoma emocional? Como é que funciona a questão dos pensamentos, né? Qual que é a questão na sua cabeça no momento da crise? Ah, eu acho que eu vou morrer, eu acho que vai dar tudo errado, eu acho que eu vou falhar, eu acho que as pessoas vão me julgar, enfim. A gente vai trabalhando em identificar esses fatores, que é o que eu falo muito sobre trabalhar consciência, né, sobre trabalhar essa questão de estar consciente sobre si, consciente sobre o que você sente, sobre o que você faz como resposta ao ambiente, às pessoas, ao seu pensamento. Então, dentro da ansiedade, a gente vai manter exatamente essa mesma linha. Eu acredito que seja muito importante deixar muito claro que não existe uma cura para a ansiedade, né? Talvez se eu também entre muito em contato com esse tipo de situação onde pacientes buscam essa ajuda, esse acolhimento, tentando curar isso. Mas até certo nível, a ansiedade ela é totalmente normal e necessária. Gente, sentimentos e emoções desagradáveis também são coisas necessárias, né? Não são legais, mas elas são necessárias. Todos nós sentimos ansiedade, por exemplo, mas isso se torna um problema quando esse sentimento te impede de fazer alguma coisa, quando te deixa paralisado. Eu acho que esse é um ponto sempre muito importante de reforçar, porque às vezes as pessoas elas buscam cura para coisas que fazem parte da gente como ser humano e não tem cura. E é isso, é assim que a TCC trabalha com ansiedade, lida com ansiedade. É isso. E já vou seguindo a partir daí, de onde a Raquel parou, que eu queria começar a falar daqui mesmo. Acho que a gente tá coordenada bem. Porque a primeira coisa a falar a respeito de ansiedade, de fato, e aí vai independer de qual abordagem da psicologia a gente está falando, é um processo natural e absolutamente necessário, né? Bom, antes de mais nada, eu quero falar da minha própria ansiedade. Hoje eu tô uma pilha, realmente, assim, são questões pessoais, questões profissionais, questões financeiras, questões filosóficas. E não raro, nesses momentos, a ansiedade ataca, e ataca mesmo. E o fato de eu ser autista tem uma influência nisso também, né? Isso é uma coisa que é sabida, pessoas com autismo têm uma tendência a ter uma ansiedade mais exacerbada. E isso acontece pelas
próprios meios mesmo, as dificuldades de lidar com as questões sociais que muitas vezes pegam a gente. Mas psicóloga ansiosa, claro, humana, muito humana. E todo ser humano tem ansiedade. Por que essa introdução? Bom, vamos entender qual é a função da ansiedade antes de mais nada. E aí eu vou explicar como isso se relaciona com a Gestalt, né? A ansiedade existe para proteger a gente. Imagine que, aliás, mais do que imagine, entenda que o nosso corpo ele não é feito para a gente viver aqui nessa sociedade como a gente vive dessa forma, né? A gente é fabricado, entre aspas, como seria a nossa vivência na natureza. Então eu gosto sempre de imaginar como seria se a gente estivesse na selva, né? Sem celular, sem fonezinho de ouvido, energia elétrica, sofá, transporte público, ar-condicionado, todas essas coisas. Como é que seria o ser humano no seu estado bruto, in natura? Porque é assim que a gente consegue entender muito melhor, para mim, pelo menos, como a gente consegue entender melhor esses processos. A ansiedade, ela te deixa alerta. Imagine que você lá, humano primitivo, está andando na selva, no mundo, enfim, e você pode ser comido por um bicho maior a qualquer momento. Então, essa ansiedade te serve para ter essa antecipação de perigo, diferente do medo. O medo a gente pode falar dele em outro momento, não vou me aprofundar agora. Mas só para resumir, no cognitivismo, que isso é a área da Raquel, mas que é importante para todo mundo que é da psicologia, o cognitivismo vai entender que o medo é aquela resposta que você tem mediante um perigo real. O risco de extermínio. Você tem risco de morrer. A ansiedade é a antecipação desse perigo. É um perigo que, por enquanto, não é real, não é palpável, mas é uma possibilidade de perigo. Então, se você está lá vivendo sua vida... Inclusive, quem me ensinou isso acabou de entrar na live, eu estou muito orgulhosa, a Gabriela Pereira, maravilhosa, que foi nossa professora de cognitivismo, acabou de entrar para assistir a live, eu estou toda arrepiada, estou emocionada. Gabi, te amo. Maria Gabriela é maravilhosa. E se eu estiver falando besteira aqui, me corrige, hein, Gabi? Eu fiquei emocionada. Até me atrapalhei, fiquei toda errada agora, me emocionei. Mas então a ansiedade é isso, é essa antecipação de perigo. E ela tem um propósito de te ajudar a sobreviver, te ajudar a prever as possibilidades de risco que você tem. Como é que isso funciona na nossa sociedade contemporânea? A gente vai entrar em outro ponto. Tem um meme que tem rolado muito na internet, que é o pessoal falando que eu quero explicar para o meu cérebro que os problemas que eu tenho não são um leão tentando me comer no meio da savana. Mas o cérebro entende dessa forma. Então, aquele boleto que você está com dificuldade de pagar, o aluguel que você não conseguiu juntar para fechar ainda, o paciente que vai encerrar o processo terapêutico, que vai fazer diferença na sua conta, o prazo do trabalho que você tem que entregar, a expectativa do seu pai e da sua mãe em relação às coisas que ele falou ou ela falou para você e que você não necessariamente consegue cumprir. Tudo isso, todas essas pequenas coisas, a resposta do paquerinha que você manda uma mensagem e ele não te responde. Tudo isso são como leões ou possibilidades de leões correndo atrás da gente na savana. Até aí está fazendo sentido? Os fatores estressores da vida vão se tornando ameaças, fatores de risco, coisas que podem ou não ameaçar a sua existência. Cognitivamente é assim que o cérebro interpreta as coisas. E a gente vive no capitalismo, a gente vive numa sociedade que é a sociedade da produção, é o excesso de informação o tempo todo, então a gente é bombardeado de informação. A gente tem várias questões não naturais para lidar, problemas que a gente não necessariamente consegue resolver, e aí o corpo responde. O cérebro começa a dar descargas e mais descargas, e a gente fica estressado. A gente está falando aqui basicamente de descarga de cortisol, mas não é só isso, né? O cortisol ele vai gerar uma alteração, uma afetação em todo o seu sistema.
E aí você vai sentir sintomas como o coração acelerado, a boca seca, a dificuldade de respirar. Aí, quando começa a ficar mais crítico, a gente vai para sintomas que parecem até um infarto mesmo. Coração aqui apertado, doendo, né? A sensação de morte iminente. A gente já está chegando aqui no pânico. E o pânico é também uma demonstração de ansiedade. Então, entendendo um pouco melhor, né, como é que funciona esse mecanismo, a ansiedade em si é normal, mas a sociedade que a gente vive é tão adoecedora que frequentemente essa ansiedade perde a mão. E aí ela começa a virar transtorno. Então tem a ansiedade e tem o transtorno ansioso. A ansiedade é normal, quando ela vira transtorno, aí a gente precisa intervir. Então, tendo isso muito claro, vamos agora para... Quer acrescentar mais alguma coisa antes de eu entrar na Gestalt? Não, pode continuar. Eu queria complementar, mas continua o seu raciocínio, não tem problema não. Tá. Então, entrando na parte da Gestalt terapia especificamente, a gente vai trabalhar o quê? Awareness, que é aquilo que a gente já trouxe lá semana passada. É contato, é o que a gente falou nas 2 últimas lives, inclusive. E a semana passada a gente explicou bem, né, esse conceito de mindfulness e de awareness. E o que é awareness? É você estar consciente, você estar presente. Para que vai servir isso? Como é que vai funcionar isso? Você começa a identificar esses processos ansiosos e começa a ver o que é que neles faz sentido ou não. Né? Se essa ameaça, quão real é ela? Até que ponto essa ansiedade está me ajudando e quando é que ela começa a me atrapalhar? Você começa a identificar seus processos ansiosos e começa a responder a eles. Então eu sinto meu coração começar a disparar, eu vou parar, eu vou respirar. Eu vou entrar em contato. Tem uma técnica que inclusive vem da comportamental e que eu uso bastante na Gestalt, que é a 5-4-3-2-1. Me diga 5 coisas que você pode ver, 4 que você pode ouvir, 3 que você pode sentir, 2 que você pode sentir o cheiro, 1 que você pode sentir o gosto. O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou fazendo contato, é aterramento. É você conectar de novo com o seu corpo, você entender suas sensações e você começar a lidar com elas. Não simplesmente controlar, mas lidar. E na prática, o exercício é esse. É começar a exercitar essa autopercepção de você entender, ok, eu reconheço esse processo e às vezes você se retira da situação, vai socar uma almofada. Normalmente socar a almofada é melhor para trabalhar as coisas de raiva e de agressividade. Mas funciona para ansiedade também. Vai dançar uma música, vai meditar, vai, enfim, fazer alguma coisa que funcione para você. Tem gente que vai descontar na comida e não deixa de ser uma forma de autorregulação, que vai usar álcool, drogas, outras substâncias. Tem gente que vai tomar uma medicação. Quando você está consciente, quando você atinge essa awareness, você começa a escolher como você vai lidar e não simplesmente responder. Então a compulsão alimentar começa a dar espaço a um exercício de meditação, de mindfulness. Você sai, dá uns gritos, pode ser também, depende do que funciona para você. E aí na Gestalt é isso que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar junto e descobrir o que é que funciona, qual é o caminho que te serve para chegar nesse mesmo lugar. Consciência. A partir do momento que você entende o que está acontecendo, você consegue responder de uma forma não automática. Vai lá, Kel. Gente, eu vou admitir que particularmente eu tenho achado muito interessante essa dinâmica que eu e o Sil temos usado, de cada uma falar um pouco mais sobre a sua própria abordagem, porque é uma oportunidade bem legal de ver como coisas diferentes podem conversar. Mesmo a gente trazendo 2 abordagens de universos totalmente diferentes, os conceitos de certa forma se relacionam muito. Eu ia comentar sobre a Mindfulness, que é ali, ó, é a mesma coisa. A gente, né, trouxe na live da semana passada, inclusive, são 2 nomes para se referir exatamente à mesma coisa, só que um nome é um conceito da Gestalt e o outro nome é um conceito da TCC.
mas é a mesma coisa, a mesma funcionalidade, o mesmo objetivo. É isso. E isso é muito interessante, né? E eu acho um ponto bem legal que eu queria complementar quando você estava falando, é a questão dos estímulos, né? A gente vive hoje em uma sociedade onde, em uma época também, né, onde a informação ela tá de muito fácil acesso. Informação de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar. Gente, peraí, deixa eu te Eu vi perguntar, um porque antes que rabinho, ele, uma orelhinha. Ai, coisa antes gostosa. que ele derrube tudo. Nós estamos em uma época onde a informação é muito fácil e ela chega na gente, mesmo que a gente não queira, informação de tudo quanto é tipo. Você sabe o que está acontecendo lá na Índia, no Japão, na Rússia. E esse excesso de informação faz muito mal para a nossa cabeça. A nossa cabeça não consegue digerir essas 300 mil coisas que a gente consome o tempo inteiro, né? Então, eu acho muito interessante a gente trazer isso, que é muito importante. Quando a gente fala de mindfulness, de awareness, essa pronúncia, essa, dessas duas coisas, o que a gente está falando? Não de simplesmente de se, pelo menos ao meu ver, né? Não é simplesmente se tornar consciente, mas é também fazer um detox mesmo na nossa cabeça, sabe? E desligar um pouco dessas coisas. Porque a gente vai entrando num nível em que ficamos realmente dependentes disso. Por que você não consegue ficar em paz até você pegar o teu celular e abrir a tua rede social e ficar vendo lá o que o fulano tá fazendo? Porque você criou um vício, a tua cabeça se acostumou com esse estímulo excessivo. E isso causa ansiedade, né? Essas 300 mil coisas acontecendo ao nosso redor nos deixam ansiosos por N questões também mais pessoais, né, de cada um. Você vê 300 mil coisas, a vida perfeita de fulano na internet, aí vem a questão de comparação, mas aí você vê o fulano conquistando lá a casa enorme, não sei onde, ai, mas eu não consigo, incapacidade, enfim, isso vai gerando muitas coisas, vai repercutindo de muitas formas diferentes. Mas o que eu queria trazer é esse ponto que eu acho muito interessante, né, de novo, nós estamos trazendo a questão de como abordar, as abordagens, elas trabalham de formas diferentes, mas elas chegam todas exatamente no mesmo lugar, né? Dentro da TCC, com os pacientes, eu falo muito sobre essa questão de se desligar um pouquinho. Muitas vezes essa ansiedade, ela é construída desse excesso de estímulo que a gente se coloca de forma diária, né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante de trazer. Era isso, eu queria muito falar sobre essa questão, porque achei muito legal de como as duas coisas conversam, estamos todas ali novamente falando da mesma coisa, da mesma forma de lidar com o assunto, usando palavrinhas e termos diferentes, mas é isso, eu queria só trazer esse ponto. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso. No fim das contas, eu acho que o objetivo dessa série nossa aqui é um pouco esse mesmo. Mostrar o quanto a psicologia, abordagens que a priori são opostas, distantes, não são tão distantes assim. São formas, né, de agir, mas visando o mesmo objetivo. E eu acho que o ponto principal da ansiedade e de quando ela se torna patológica tem muito a ver, está diretamente ligada com a ilusão de controle. Né? A gente tem uma ilusão de que a gente consegue controlar as coisas. A coisa de pegar o celular, olhar a rede social, de ver o noticiário, me lembra muito, por exemplo, o começo da pandemia de Covid. Né? A coisa da gente estar querendo saber todas as notícias, todas as informações, acompanhando os números de mortes. Porque uma vez que a gente está tendo acesso às informações, a gente tem uma ilusão de que a gente está protegido, que de alguma forma a gente consegue controlar a situação, mas não consegue. É uma ilusão de controle, né? A gente consegue, no máximo, tentar lidar de outras formas. E aí uma das coisas que é importante, necessária nesse processo de tratamento, e aí quando eu falo tratamento,
eu não falo de uma coisa como algo que visa a cura, mas algo que visa a elaboração e uma forma melhor de lidar com essas coisas. Uma das coisas importantes no tratamento é você diminuir também esses estímulos estressores, né? Quando a gente fala de higiene do sono, a gente está falando de diminuir a ansiedade na hora de dormir. Para que você vai entrar em contato com essas coisas agora? Não vai te ajudar. Para quê? Qual é a função? Qual é o objetivo? Né? Se você está ansioso, vamos voltar lá para 2020, no negócio da pandemia. Chega um ponto onde você vê tanta notícia, você começa a surtar, você começa a deprimir, você começa a viver o luto de 700 mil mortes. Não tem como o ser humano dar conta disso. Ai, coisa gostosa, ele hoje quer porque quer participar. Nossa, hoje ele tá causando. É, né? Normalmente é Mufasa, hoje ele resolveu que ele vai dar o ar da graça também. Continua aí falando, vou fechar minha câmera um pouquinho que eu preciso tirar ele do quarto, não tá dando, mas eu tô escutando. Ah, eu gosto da participação dele. Mas então, voltando, né? Então, não é humano você lidar com o luto de 700 mil mortes intensamente na sua pele, né? Da mesma forma que não tem como controlar todo o cenário internacional caótico que está acontecendo nesse momento. A gente pode se posicionar, a gente pode ficar atento e tentar lidar com as coisas com o que está no nosso alcance, mas tem um momento que a gente não alcança mais. E a gente ficar tentando buscar isso que a gente não alcança é nocivo. E para que serve? Vai te ajudar em quê? E essa consciência é muito importante, né? Tem um limite até onde a gente consegue agir de acordo, e depois disso precisa de um pouco de dane-se mesmo. De deixar o mundo se lascar, porque ele vai, de um jeito ou de outro, você se preocupando ou não, as coisas vão acontecer. O que é que você consegue de fato fazer a respeito disso? Eu acho que tem muito isso, assim, de entrar em contato com a própria insignificância, sabe? De você entender que você não tem tanto controle quanto você gostaria de ter. Eu tenho para mim que a ansiedade, você trouxe a questão do controle, que ela também vem muito com aquela questão de criar expectativas, né? Toda vez que alguém fala pra mim assim, eu não vou criar expectativas para não me machucar, querida, você já tá criando expectativa, você já tá pensando aí em ansiedade, em previsão do futuro, já tá tudo aí, já criou a expectativa, não tem essa. E eu concordo, acho que vem muito dessa questão, dessa necessidade de controle. E é aí que eu acho que o buraco fica um pouquinho mais fundo, né? Por quê? Quer controlar tudo? Né? De onde está vindo isso? De onde vem essa necessidade? Né? Bora trabalhar também a questão de flexibilidade, de tolerância mesmo, porque a gente vai se frustrar na vida, a gente vai ter que lidar com situações. É o que apareceu aí, gente! Mas a gente vai sim lidar com situações e pessoas chatas, estressantes, faz parte da vida. E tentar controlar tudo, muitas vezes só deixa uma situação que já tá te estressando mais estressante ainda, só vai piorando a situação. Então, eu concordo com esse ponto que você trouxe, acho que tudo tá ali conversando, com certeza. Teve uma coisa que me veio em mente enquanto você falava sobre essa questão do estar consciente, essa higiene do sono, e de fazer essas mudanças. E o que acontece quando a gente tá consciente de tudo isso, mas a gente não muda nada e continua sofrendo? Que acho que isso é uma coisa também bem comum, né? Eu pelo menos escuto muitas falas, não só de pacientes, eu falando de amigos mesmo, família, pessoas ao meu redor, da vida normal ali, não meus pacientes, falando, eu sei que tal coisa me faz mal, mas eu estou lá fazendo. Eu sei que não posso ficar com o celular de noite porque atrapalha meu celular, mas eu tô lá na cama com o celular. Por que continua? Né? Eu acho que tem essa questão também, que aí já acho que é uma pergunta muito mais difícil de responder, né? Acho Mas que para muito...
Pode falar. Desculpa, é que para responder essa pergunta você precisa responder uma outra coisa antes. O que é que você chama de consciente aí? Sim, sim. Também. O que eu estou chamando de consciente aqui é entender, é estar ciente, consciente da situação, consciente do que está te fazendo mal, consciente do que você precisa fazer para sair dessa situação e ainda assim não fazer nada para isso. É isso que eu falo, que eu chamo estar consciente dentro dessa situação que eu trouxe, que é pelo menos o que eu observo ao meu redor. As pessoas são pessoas que trazem falas sobre um problema pessoal e elas conseguem trazer assim, se eu fizer tal coisa vai melhorar, mas não temos a mudança, né? E isso é um processo que de todo mundo também, tá, gente? Eu não tô trazendo aqui falando, isso é exclusivo de ansioso, isso é exclusivo de intolerância, ok? Não, isso é processo que acontece com todo mundo, inclusive comigo, porque mudar hábitos não é uma coisa fácil. Mudar algo que nós estamos acostumados a fazer, comportamentos para suprir certas necessidades que nós já fazemos há muito tempo, isso não é fácil de mudar. Então, não tô trazendo algo, inclusive, que eu também passo, é um processo meu também, estou me expondo aqui também. Mas, enfim, aí me veio essa questão em mente, porque isso, para mim, se relaciona muito com ansiedade também. Essa questão da gente ter que lidar com essas situações que a gente não consegue mudar, que a gente tá vendo que não tá legal e não consegue fazer nada também. Muitas vezes essas questões surgem não de forma muito orgânica, né? Às vezes a gente vê as outras pessoas passando também por coisas e aí a gente começa a criar na nossa cabeça essas paranoias. Mas isso aconteceu comigo também, né? Mas e se eu fosse fulano, se eu estivesse ali também? E aí me veio essa situação em mente, me veio essa questão em mente. Mas acho que eu acabei saindo, inclusive, um pouco do assunto, aliás. Acho que não saiu, não. Acho que você está bastante no assunto, na verdade. Mas te ouvindo aqui, eu fiquei pensando que eu acho que vou colocar com essas palavras por falta de palavras melhores, mas eu acho que eu diferenciaria estar ciente de estar consciente. Eu sei, por exemplo, que se eu me alimentar bem, se eu fizer exercício, se eu dormir cedo, se eu me hidratar, eu vou ter muito mais qualidade de vida. Mas tem alguma coisa que me impede de fazer essas coisas. O que é que acontece? Que eu não tenho disposição para chegar, levantar e, sei lá, correr 2 km que seja todo dia, dar uma caminhada, fazer os alongamentos e essas coisas. Porque eu tenho uma ciência, eu sei de que isso é importante, mas aquilo não está integrado em mim. Aquilo não faz parte de mim. Não é consciente num sentido de eu sinto isso com todas as células do meu corpo, que isso é claro e internalizado. Não é só uma coisa teórica, mas que na prática não se aplica na minha vida. Aí vou me expor um pouquinho também e falar um pouco de minha visão pessoal. Eu tenho disfunção executiva. E tem mesmo. Faz parte. E até o momento em que chega o diagnóstico, não, você tem um transtorno, tem uma neurodivergência e tem uma disfunção executiva que é característica dessa neurodivergência. Até aquele momento era uma autocobrança terrível por não conseguir, por exemplo, a dificuldade de lavar louça. Por que eu não consigo lavar louça? Porque tem duas coisas ali, além da disfunção executiva, da dificuldade em executar as coisas, de colocar na prática, porque no tilt interno existe uma questão sensorial, que é uma sobrecarga muito grande. Então precisa de um planejamento que para mim já é difícil de conseguir organizar isso. E aí entra uma relação de uma pessoa que não tem uma perna, a perna não vai crescer da noite para o dia só que você quer. Esse problema em mim não vai se resolver. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar um jeito de comprar uma máquina de lavar louça, eu vou contratar uma diarista, eu vou assumir que minha louça vai ficar suja por vários dias, até que um momento eu consiga chegar e lavar essa louça. E eu estou falando da louça como um exemplo,
Mas isso se refere a muitas coisas na vida. Ah, Silvana, mas você tem uma questão, você tem uma neurodivergência. E quem não tem vai ter outras questões. Se fosse tão simples assim, você simplesmente... E aí entra um pouco, talvez, uma concepção errada da minha parte. Pode ser uma concepção equivocada. Mas entra um pouco minhas críticas comportamentais de que as coisas como se coloca, eu não sei na clínica, né? Não fui paciente de comportamental, mas pelo que eu leio e da teoria, se coloca as coisas como é só fazer. Você muda o comportamento e vai resolver a questão. E não é assim que as coisas funcionam. Se fosse só mudar o comportamento, eu mudava e resolvia. Como é que a gente vai entender o que é que acontece a partir daí? Precisou um trabalho, aí eu volto para mim, para o meu exemplo, um trabalho de awareness muito grande, de eu entender quem eu sou, entender essas dificuldades, a ponto de conseguir vir um insight. Pô, será que tem uma questão a mais aí, além do simplificar? Será que pode ser alguma coisa além de preguiça? E aí você começa, eu no caso, né, vou falar de mim, eu começo a fazer uma investigação, uma avaliação neuropsicológica e começo a explicar que tem uma questão além ali que eu simplesmente passar por cima dela não vai acontecer, não vai rolar. Quando a gente fala de uma pessoa neurotípica, a gente vai falar de outras questões. Então, quando a gente está falando de uma questão como ansiedade, por exemplo, se eu tenho um vício em tela e aquilo me gera mais ansiedade, é uma ansiedade que se retroalimenta. Se eu não olho a tela, eu fico mais ansiosa. E aí eu vou simplesmente não olhar a tela, mas e aí, o que é que eu vou fazer? E aí entra a parte de começar a identificar o que é que funciona para aquela pessoa e o que é que pode ir entrando no lugar ali. Porque não adianta simplesmente você tirar, parar. Estou pensando agora em adestramento de cachorro. Mas que adestramento é educação de cachorro. Ele tá comendo um brinquedinho, uma coisa que ele não pode, você tira, mas você tem que botar outro brinquedinho no lugar. Né? Eu deduzo que a comportamental funcione mais ou menos assim na prática. Mas é isso. Como é que a pessoa, parte da própria pessoa, começar a resolver essas questões se ela não está em condição? Como é que eu vou para academia fazer exercício se eu tô lascada, deprimida na cama? Como é que faz? Como é que muda assim, né? Joguei a bomba para você aí. Eu vou trazer o meu manejo muito pessoal dentro dessas coisas, que eu acho que isso é muito importante, sim. Eu vou trazer primeiro, dentro da última questão que você levantou, porque é que tá mais recente na minha cabeça, né? Eu deixei de ficar no celular e fui fazer o quê? Eu converso muito com as pessoas que eu acompanho sobre essa questão de redirecionar essa energia. Porque, de fato, fechei o celular e agora? A inquietação tá aqui ainda. O incômodo tá aqui, a ansiedade tá aqui. Agora, não vou ficar assim parada sem fazer nada. Só um parêntese rapidinho. A ansiedade tá aqui sem a descarga de dopamina barata que eu tava tendo agora. Piorou, né? Exatamente. Piorou a situação, porque o incômodo tá ali ainda, só que agora você não tá fazendo nada pra suprir essa necessidade. Então, agora, assim, dentro do meu manejo muito pessoal, né? Agora acho que vou trazer uma questão muito pessoal, do meu manejo muito pessoal. De trabalhar muito sobre esses redirecionamentos de energia, né? Que eu uso exatamente esse termo, redirecionamento de energia. Então, o que a gente vai fazer? Tá, não vamos falar, você vai pintar. Vamos procurar coisas. O que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Você gosta de cantar? Tem algum instrumento que você gosta de fazer? Você gosta de mexer com planta? O que você gosta de fazer? Né? Aí que eu acho que entra um processo muito de investigação mesmo. Vamos trocar essa atividade, já que o celular não tá legal, não tá tendo controle sobre essa tarefa, sobre essa atividade, não tá sendo muito produtivo, bora trocar isso por algo que seja mais interessante. Não gosta de cozinhar? Bora fazer alguma coisa. Bora procurar alguma coisa que seja mais interessante e que vá te dar um estímulo mais saudável do que o estímulo que vem de celular, né? Então, essa é uma estratégia muito presente
na minha parte, pelo menos, não vou falar que é da comportamental, porque acho que é uma questão também que envolve muito o manejo pessoal de cada pessoa, de cada um. Mas é assim que eu trabalho, pelo menos. Eu acho também muito problemática a questão de só tirar, vamos só tirar o estímulo, só tirar tudo e pronto, deu um jeito aí. Não, não é assim que funciona. Né? A gente pode testar isso mesmo. No momento que você está inquieto, se você só desligar a TV, você vai ficar feliz? Não vai. Se só tirar o celular da tua mão, você vai ficar feliz? Não vai ficar. Né? Não é agradável, não é legal. O segundo ponto, eu acho que também é uma questão que envolve muito uma abordagem pessoal de cada pessoa, porque aí eu já acho que entra um pouco sobre o ego do profissional, de cada profissional. Quando você traz essa questão de, mas não precisa, só vou buscar outros, vou fazer uma avaliação, vou buscar outras opiniões sobre tal paciente. E aí eu acho que isso mexe muito com o ego de cada profissional. Nesse momento, gente, eu falo que eu não tenho ego nenhum, porque eu não tenho nenhum problema em falar assim, querido, eu acho que eu e você não tá sendo suficiente. Bora procurar mais gente aí, vamos atrás de um psiquiatra, bora fazer uma avaliação, bora atrás de um... Vamos abrir aí essas possibilidades, porque não tá dando certo. Só eu e você e eu. E eu acho que isso é muito importante também. A psicologia, ao meu ver, a minha opinião muito pessoal, a psicologia não se faz sozinha. Ela não se constrói sozinha. Existem muitas coisas que só eu, como psicóloga, eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir ajudar. Porque quando a gente fala de saúde mental, envolvem muitas outras questões também. Envolve questões físicas. Eu não sei de corpo físico. Eu não sei ler um exame de sangue, gente. Eu não vou saber falar. De repente a pessoa tá com falta de vitamina no corpo. E o que eu, como psicóloga, posso fazer pra ajudar? Querida, você precisa ir no médico tirar um exame de sangue pra descobrir isso. E eu não tenho como eu saber. Né? Ou, por exemplo, casos que a gente precisa entrar com medicamento. Eu não sou psiquiatra, eu não tenho autorização e eu diria também que eu não tenho nenhum conhecimento suficiente para você, você tá pensando isso, você precisa tomar tal medicamento. Não sou eu que vou fazer isso. Vá pro psiquiatra, bora procurar um psiquiatra para ajudar. Então, eu acho que isso é muito importante também, esse movimento, e é aí que eu acho que envolve muito o ego de cada profissional. De reconhecer que nós, sozinhos, não conseguimos dar conta de tudo, não dá para resolver tudo. Então, para mim, quando você falava, era berrando isso na minha mente. Nossa, eu com certeza já teria falado muito tempo, bora atrás de outras profissionais, porque se a gente está tentando mil estratégias, a gente está investigando, está tentando entender ciclo e ainda não está funcionando... Talvez a questão não seja só eu e você. Talvez precise de mais gente aqui para dar um apoio para ajudar nesse processo. E isso é uma coisa que eu acho que envolve muito o ego de profissional mesmo. Porque é um manejo muito, muito particular de cada um, né? Como cada psicólogo vai entender essa situação, né? Eu diria até esse reconhecimento de que eu não sou capaz de fazer tudo. Esse reconhecimento e aceitação do limite, do próprio limite, né? Se você tinha usado uma frase lá no início, acho que foi da insignificância, entender? Reconhecer nossa própria insignificância. Né? É isso, eu acho que é essa frase. É isso. Acho que eu respondi as coisas que você levantou. Respondi? Respondeu e, na verdade, me deu alguns insights aqui. Bom, isso que você falou é muito verdade, assim. Saúde mental é multidisciplinar mesmo, né? O psicólogo, a clínica em particular, inclusive a gente faz trabalho em equipe de psicólogo. Quando eu encaminho uma pessoa para uma avaliação neuropsicológica, é um colega também psicólogo, mas que tem uma visão diferente. Muitas vezes eu vou... sei lá, tem uma demanda, mas aí eu vou encaminhar uma situação para uma outra abordagem. Ou eu mesma vou trazer coisas de outra abordagem ali para botar na mesa, né? Mas, enfim, eu acho que isso é muito importante, a gente pensar nessa multidisciplinaridade, mas eu fiquei pensando muito em como é o manejo dentro da Gestalt. Que o caminho que a gente vai fazer, como é. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo do celular, para a pessoa que está viciada em celular.
como gestalt terapeuta, eu começo pelo contato. E o que é que eu vou dizer que é contato? A pessoa precisa entender se o que ela tem é um problema e qual a profundidade do problema. Então, o que é que eu vou fazer? Você está sentindo que está usando o celular demais, beleza. Abre aí o bem-estar digital no seu celular. Quantas horas você está usando por dia? Começa a olhar. Vai ao longo dessa semana, olhe. Todo dia, olha. Olha agora. Abra aí e veja. Quanto tempo de celular você está usando? Como é que você se sente vendo isso? Essa quantidade de horas? Qual é o aplicativo que você está usando mais? Para que serve esse aplicativo? Como é que está a articulação da sua mão? Está sentindo dor? O que acontece? Ah, você acha que tem a ver com o uso do celular, essa dor que você está sentindo? Piora, melhora? Como é? É um trabalho de consciência mesmo, assim, mas é a pessoa encontrar nela mesma as questões que não estão legais. Então, por exemplo, a pessoa tem uma questão mantendo aí dentro de vício, vamos falar de vício em álcool, que frequentemente tem muita relação com a ansiedade, inclusive, mas não é diretamente ligado a esse tema. A pessoa tem uma questão com álcool. Como é que você se sente? Qual é o efeito do álcool no seu corpo? E no dia seguinte, como é que você fica? E na véspera, como é que você fica? Quando você está lá, o que é que acontece? E aí perguntando para a pessoa e trazendo qual é a percepção dela. Porque às vezes uma coisa que é um problema para mim não é problema para o paciente. E ele está em paz com aquilo. Se ele está em paz com aquilo, tá ok. Geralmente não tá, né? Se a questão surge na clínica é porque tem uma coisa a ser trabalhada. Não é à toa que o tema emerge lá, que aquela coisa sai do fundo e vira figura. Não é à toa que acontece. Então vamos ver você mesmo com seus próprios olhos, e isso é uma coisa da fenomenologia, é a experiência a partir do ponto de vista de quem vivencia, de quem experiencia aquela situação. Então, a partir da sua experiência, você, paciente, o que é que sua ansiedade tem feito por você? Como é que tem sido? Como é que você tem lidado? Quando é que ela aparece? Você reconhece algum gatilho? Tem alguma coisa que você consiga fazer a respeito disso? Para que ela te serve? Ah, não serve mais para nada? Então para que você carrega ela ainda? É isso, a coisa é que a gente parte do contato. Então, voltando no negócio do celular, a primeira coisa é, veja, seu uso é realmente problemático, você considera ele problemático, dê uma olhada. Acho que é isso. Eu nem sei se eu tenho mais alguma coisa a falar a respeito desse tema que não seja repetição. Eu acho que a gente já trouxe o suficiente. Trouxemos o ponto, né, das duas abordagens, como que as duas abordagens trabalham com isso de forma prática. Eu acho que é isso. Trouxemos uma crítica também, né, ao consumo de redes sociais, a sociedade de hoje, capitalismo e afins. A gente não consegue não fazer isso. Não dá, entendeu? A gente já fez. Pronto, já saiu, agora tá tudo bem. Agora a gente pode encerrar a live, tá tudo certo. Né? Por mim também, então eu tô em paz. Também estou super em paz, gente. Então, bora encerrar. Esperamos que esse encontro tenha trazido reflexões sobre como essas diferentes abordagens, não só as nossas, né, mas outras abordagens também compreendem e trabalham a ansiedade. Mais do que comparar, eu diria que conhecer diferentes perspectivas enriquece muito a psicologia e amplia as nossas possibilidades de cuidado, né? Então, acho que é sempre muito válido essa conversa, escutar um pouquinho sobre outra abordagem, também refletir um pouquinho sobre a minha. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação. E é isso. E quebra alguns preconceitos também, né? Eu acho que é importante isso. Sim, até assim, sim. Tipo, eu fui fazer minha crítica comportamental e no meio da crítica eu mesma já elaborei minha crítica e ela começa de uma forma e termina de outra. Né? E eu acho que isso é muito importante, é muito rico. Tô curtindo isso que a gente tá fazendo aqui. Eu também tô curtindo muito essa nova dinâmica, pra falar a verdade. Curtindo mesmo. Acho que tá sendo bem interessante. Beijo. Beijos, boa noite. Vou dar seu beijo aí, Gandão. Tchau, gente. Beijo na bunda e até segunda. Cadê? Foi, agora foi.